Boa noite, amados, amadas, tudo bem? Eu acabei de entrar na live, a Jade começa a brincar com o brinquedinho barulhento dela lá na sala. Oh, misericórdia, olha lá, vocês estão ouvindo? É a Jade brincando. Tudo bem? Olha a gente aqui mais uma semaninha, né, gente, que passou. Mais uma segunda-feira chegou, mais um evangelho, mais um momento nosso de reunião. Coisa boa, né? Jade, vem cá. A Celina vem, mas a Jade não. Espero que a semana de vocês tenha sido muito proveitosa, abençoada com a prática do Evangelho de Jesus. Tenho certeza que todo mundo que está aqui se esforça. Todos que eu conheço, que eu acompanho, eu tenho certeza. Então, enquanto a gente está tapeando, turminha, pegando a água de vocês, viu? Lembrando que é individual, cada um com a sua necessidade, a espiritualidade vai colocar o remedinho que você precisa, né? O seu amigo, a sua amiga, o seu pai, sua mãe, cada um precisa do remedinho especial, né? Então, sempre água individual, gente. A água das meninas já tá aqui, a minha tá aqui. Pode ser um copinho, onde você vai tomar hoje, não tem problema. Pode ser uma garrafinha, onde você vai tomando um pouquinho por dia, também pode ser. Mandando aviãozinho para os amigos, para a família, todo mundo fazendo evangelho. Boa noite para quem está chegando, bom dia, boa tarde para quem faz depois gravado. Nunca esqueçam da água, tá? Então vamos lá, gente. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente já vai iniciar o nosso... Vocês estão ouvindo a música? Me fala. Porque o meu ventiladorzinho tá ligado lá no cantinho. Eu sei que fica esse barulho do ventilador, né? E eu procuro não deixar a música tão alta para não atrapalhar. Me fala se vocês estão conseguindo ouvir o som. Esse fundo musical chama... Deixa eu ver se eu consigo olhar. Na semana passada me perguntaram, agora que eu lembrei. Refletir, ler, descansar, dormir. Louvores que tocam o íntimo. Eu não sei se vocês... O som tá bom? Legal. Eu não sei se vocês têm esse costume. Eu gosto quando eu vou dormir. Às vezes a nossa mente tá um funk, né? Em barulho. Barulho em todos os sentidos. Principalmente de preocupações. Aí eu gosto de colocar, por exemplo, essa playlist do lado bem baixinho, né? Aí ela vai acalmando a nossa mente, né? Se você às vezes está com dificuldade para dormir, tenta fazer isso, colocar esse tipo de música, né? De preferência que não seja cantada,
né? Mais esse lado só instrumental, piano, que não tenha voz. Aí deixa bem baixinho, pertinho de você, deixa essa música entrando na sua mente, ela vai te acalmando. Funciona bem. Que, aliás, é o nosso tema de hoje, do nosso evangelho. Tende calma. Então vamos lá. Então a gente vai ler hoje no nosso Gotas de Esperança uma mensagem par, tá? Então, para iniciar a nossa semana, sempre abençoada, boas energias. Mensagem de número 52. Não sofra se não pôde fazer perfeito. Procure realizar o melhor que puder, mas não se aflija se não conseguir a perfeição. Todos temos limitações. Não se detenha, nem descreia das suas aptidões só porque não fez como acha que seria o certo. Se você ainda não chegou à perfeição, está, porém, a caminho. Prossiga fazendo o melhor, aprendendo. Se retrocedeu, volte a tentar novamente. Confie em você. Tenha fé em Deus. Conscientizar-se das limitações traz calma ao espírito e ajuda a alcançar os objetivos. Essa mensagem que a gente acabou de ler tem absolutamente tudo a ver com o tema do nosso evangelho de hoje. Sobre a gente ter calma naquilo que a gente acha que precisa fazer, que precisa ter. A gente quer no nosso tempo, do nosso jeito. Entra a ansiedade, né? Esse tipo de sofrimento. E a gente não consegue entender o tempo de Deus, o tempo do nosso Pai. Então, como ele fala aqui, procure realizar o melhor que você puder, mas não se aflija se não conseguir a perfeição. Todos temos limitações. Nem tudo que a gente quer é o melhor para a gente. Deus sabe o que é melhor para a gente, né? Assim como nós, que somos mães, pais, tios, tias, enfim, a gente sabe o que é melhor para aqueles que dependem de nós, os nossos filhos, enfim. Nem tudo a gente pode dar para eles, porque a gente sabe que não é o correto, não seria o correto. Então, como é bom a gente poder entender isso, a gente ter essa calma, essa tranquilidade, essa serenidade, essa maturidade que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E que esse aprendizado seja rápido, que a gente só tenha a ganhar. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Fecha os seus olhos. Mentaliza Jesus no seu lar. Onde quer que você esteja, Ele está no seu lar, Ele está do seu lado, junto com toda a egrégora espiritual que se prepara para estar aqui com a gente no nosso Evangelho, os nossos entes queridos que já partiram, que têm a possibilidade, têm o consentimento para estarem aqui com a gente, matando a saudade. A saudade é uma dor
que fere os dois lados. Então, muitas vezes eles podem estar aqui com a gente e hoje muitos estão. Que a gente possa se conectar e sentir a presença deles, a presença dos nossos mentores e dos espíritos benfeitores que nos auxiliam durante o Evangelho. A equipe espiritual responsável por todos os tratamentos, a água que vai ser fluidificada, o nosso lar que vai ser limpo. A gente vai se conectar com todos eles, por hora, esquecendo dos nossos problemas, sabendo que nós não estamos sozinhos. Deus cuida de nós. Jesus não nos desampara. Esse momento que a gente vai ter essa certeza. Deixa as preocupações para fora e é o nosso momento para a gente fortalecer a nossa fé. A nossa fé na imortalidade da alma. Que essa energia, essa vibração, essa frequência atinja todos aqueles que precisam, encarnados e desencarnados. Agradecemos a equipe espiritual que vai higienizar os nossos lares, que vai fazer os tratamentos, fluidificar as águas, aplicar os passes. Agradecemos a Jesus e finalmente ao nosso Pai Maior por esse momento, por essa oportunidade. E assim iniciamos mais um Evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Então, colocando a água de vocês, se vocês não pegaram a água, tá bom? E aí hoje, como eu falei, turma, no nosso Caminho, Verdade e Vida, tá? Esse livrinho aqui, eu sempre falo para vocês, qualquer livro espírita que vocês forem comprar, tenta comprar num centro espírita, numa casa espírita, que aí você acaba ajudando, né? Fazendo a sua doação, ajudando a casa espírita, que sempre, sempre, sempre precisa. Aliás, turma, toda casa espírita precisa tanto de doação material, né? Seja economicamente falando, roupas, alimentos e principalmente de trabalhadores. Toda casa espírita precisa de trabalhador. Se de repente você tem a vontade, né, de fazer algum serviço social, procura um centro espírita perto da sua casa, ou se você já frequenta, pergunta se eles precisam de alguma coisa, sempre vão precisar. E aí, se vocês puderem comprar livros, comprem na casa espírita. E aí, né, no nosso evangelho de hoje, o Emmanuel, ele vai falar pra gente sobre a gente ter a calma, o equilíbrio, né, que a gente precisa ter naqueles momentos de sofrimento, naqueles momentos mais delicados que a gente com certeza passa e vai passar na nossa vida, principalmente quando o nosso espírito, a nossa alma está precisando desse alimento espiritual, né? Infelizmente a maioria das pessoas tem esse vazio. Normalmente a gente fala do vazio existencial. É o vazio da alma, né? É o nosso espírito com fome de Jesus, fome desses ensinamentos. E quando a gente tem o nosso espírito mais saciado, a gente consegue essa calma, esse equilíbrio.
Então a gente vai falar sobre isso. E aí, o que que eu vou... Eu vou passar um videozinho, gente, pra vocês. Eu até coloquei aqui do livro para eu não esquecer. Um livro de Jesus... Desculpa, um vídeo de Jesus, de uma passagem dele, que inclusive Emmanuel vai falar dessa passagem aqui. É um videozinho, acho que de 2 minutos e meio, aquela passagem onde Jesus está falando para 5.000 pessoas, né? E aí falta alimento, as pessoas ficam com fome depois dos ensinamentos. Então eu vou passar. A gente vai ver alguns detalhezinhos onde a gente vai estudar aqui no livro, tá? Deixa eu colocar aqui pra gente assistir. O vídeo tem 2 minutos e 38, 2 minutos e meio, tá? Deixa eu tirar a música, vamos prestar bastante atenção. Vede a multidão. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes vós de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazei-mos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém.
Vede a multidão. Lindo, né? É sobre essa passagem que a gente vai falar hoje. Então vamos lá. Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 6. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Tende calma. Essa passagem do Evangelho, Emmanuel fala pra gente. Essa passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer da sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, né? Com as suas maldições, com as suas pragas, suas ansiedades loucas e os seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Uau! A gente sabe que não é fácil, mas não tem outro caminho. Então eu vou ler as minhas considerações. Vocês, por favor, podem dar exemplos da vida de vocês. A gente está aqui para isso. Então, como a gente sabe, né, esse alimento que o João fala nessa passagem, claro que não é o alimento material, né? É o alimento espiritual que a gente tanto tem falado. As pessoas, elas ficam, né, a gente vê como elas ficam saciadas com o amor de Jesus, com o magnetismo de Jesus. A gente sabe que não é simplesmente o amor, é tanto amor que Jesus tem aquele magnetismo, né, que sacia as pessoas. E eles esquecem até da própria fome. É claro que chegou uma hora que a fome vem, o desespero vem na gente. E lá Jesus resolveu o problema. Resolveu porque todos já estavam saciados da parte espiritual. Então eles mereceram. E aí, gente, essa aparição de coisas materiais, né, que se transformam em substâncias, gente, isso é real. Isso é real aqui na Terra, entre nós, homens. Através do quê? Da mediunidade,
através do magnetismo do médium, tá? Então, Jesus, ele não fazia milagres. A gente fala muito sobre isso, né? Jesus não fazia milagres, tá? Ele tinha absolutamente todas as mediunidades em grau, eu não vou nem falar máximo, mas em grau infinito. Óbvio, pelo gigantismo de Jesus. Ele não falou pra gente: vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais? É claro que aqui na Terra, para ter essa magnitude de Jesus, ainda não existe. Ainda não existe. Mas a gente pode levar essa passagem dele no sentido de que é pra gente se conectar com ele, se conectar com Jesus e despertar na gente esse potencial de criação. Nós somos co-criadores de Deus. Estamos aqui para ajudar o nosso Pai aqui na Terra a continuar criando, né? E aí eu vou ler uma passagenzinha para vocês, gente, antes de falar de um exemplo, aqui na página 233 do Evangelho, que fala o seguinte, no capítulo A Fé Transporta as Montanhas. No item Poder da Fé. Vou ler só um pedacinho, tá? A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. Tanto que Jesus, pela bondade dele, por todo o esforço, ele teve a ajuda do Pai para alimentar aquelas pessoas. E para terminar, o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. O que a gente falou de Jesus, do magnetismo de Jesus, né? Por essa fé, o homem age sobre o fluido, que é um agente universal. Lembra, no Evangelho a gente falou sobre o fluido universal que existe no universo, né? Aliado à fé. Modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios, quer dizer, como a gente falou, por mágica, não é mágica, né? E que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Allan Kardec fala, todos nós somos médiuns.
em menor ou maior grau, todos nós. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinha a fé. Daí, gente, eu inclusive fui no Google, né? Dá um Google que você vai saber também de uma forma mais profunda. A gente tem um exemplo daquele indiano, eu não sei se vocês vão lembrar, se vocês lembrarem, comenta aqui. Eu acho que eu vou ler certo, se eu não ler, desculpa, me perdoa. Sai Baba. Né? Vocês lembram do Sai Baba? Já desencarnou, tá? Ele não tá mais encarnado, não tá mais entre nós. Ele ficou famoso pelas curas dele, pelas materializações de substâncias que ele distribuía para as pessoas, para o público que ia lá na casa, né, onde ele atendia. Gente, ele materializava na frente de todo mundo, como fala aqui no Evangelho, não era mágica, não era prodígio, real. Ele materializava comida quente, bebidas para as pessoas lá, né? Lá na Índia eram pessoas pobres, né? Bem pobres. Ele materializava. Eu vi até, inclusive, o Divaldo Pereira Franco, né? A maioria que conhece, ele fala sobre o Sai Baba, que quando ele foi visitar, eu acho que por ele ser, o Divaldo fala de uma forma muito divertida, né? Com um humor muito bacana, que o Sai Baba materializou na frente dele, acho que por ele ser baiano, né? O Divaldo é baiano, materializou uma... Ai, gente, aquele doce da Bahia, cocada. Materializou uma cocada na frente dele, ofereceu para ele, né? E além disso, ele tinha, além dessas mediunidades, né, da cura, da materialização dessas substâncias, ele tinha a mediunidade de bilocação. Ele podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, claro, o corpo dele, né, provavelmente parado, né, e o espírito dele em outro lugar. Inclusive a gente tem exemplos de outros médiums. Teletransporte, ele fazia levitação, tudo na frente de todo mundo. Não tinha maracutaia, não. Levitação. Ele tinha a precognição, que é a premonição. Né? Ele tinha a premonição. Fenômenos luminosos. Ou seja, ele provou, né? Isso tudo para provar que esses fenômenos podem acontecer através de um homem aqui na Terra. É claro que ainda é uma minoria, né? É uma minoria que tem esse tipo de mediunidade. Mas existe. Né? Jesus, vós sois deuses. Podem fazer muita coisa. Só que a gente ainda é muito... a gente é inferior, né? Nós somos ainda espíritos inferiores. Nós ainda temos... para começar, esse corpo grosseiro que encobre, né? Que envolve o nosso espírito. Para começar. Fora as maldades que a gente ainda tem, né? A inferioridade que o nosso espírito ainda tem. E daí... para a gente voltar, né, sobre isso, disso tudo que a gente está falando, voltando para a passagem de Jesus, com 5.000 pessoas com fome, passando fome, os discípulos, né, os apóstolos, preocupadíssimos, desesperados,
que Jesus fala? Tende calma, né? Ele pede a ajuda. Vocês viram ele orando, Jesus orando? Ele pede ajuda para o Pai e os alimentos se multiplicam. E a gente sabe, né? A gente estuda pela doutrina espírita. Aliás, a gente fala isso quase sempre, né? Que quando a gente sai da teoria e vai para a certeza absoluta, né? Na fé raciocinada na vida futura, na imortalidade da alma, na comunicação com os espíritos. Quando a gente tem a certeza disso, né? A gente começa a entender essa calma. A gente começa a ter a resiliência de quando chega, né, uma prova pra gente, um sofrimento, seja pra mim, seja pra alguém que eu conheço, seja para um coletivo. A pandemia, a gente teve o exemplo da pandemia, né? O que acontece? Eu começo, quando eu tenho tudo isso na minha mente, no meu coração, eu começo a entender que o que eu tiver que passar, né? Aquilo que eu tiver que ser testada, eu vou passar. Eu não vou, e o mais importante, gente, eu não vou perder as lições que eu vou viver, né? Depois de todo o sofrimento que eu passar. Vamos supor, e é o que a gente sempre fala aqui nos nossos evangelhos, a gente aprende, né? Muitas tormentas ainda virão. Será que não vai vir outra pandemia lá pra frente? A gente não sabe. A gente tá vendo tantos desastres, né? E a gente tendo essa certeza da imortalidade da alma, a gente vai saber passar com calma, né? E isso pro nosso dia a dia. Então, para todos os nossos desafios, né, na nossa vida, qualquer um, gente, a gente tem que começar a ter a certeza, sentir isso no nosso coração, da bondade de Deus e da justiça de Deus, né? Porque absolutamente tudo, gente, absolutamente tudo é teste para nossa evolução, né? Aquela pessoa difícil na minha vida, na sua vida. Você tem uma pessoa difícil na sua vida? O que essa pessoa significa na sua vida? Ele é um curso de paciência para você, de amor, né? De caridade. Uma doença que você esteja enfrentando ou que a gente vai enfrentar, né? A gente tem que ter a certeza que toda doença, ela é educativa para o espírito. Toda doença é educativa para o espírito. Ela atinge o corpo para quê? Para fazer o coração mudar, para fazer a mente mudar, né? Porque o corpo morre. A gente não aprende isso, mas o espírito continua. Então o aprendizado da doença é para o espírito. Olha como a gente tendo esse entendimento, acalma. Por exemplo, o desafio da falta do dinheiro, né? O que eu preciso prestar atenção? O que eu preciso trabalhar em mim? A minha ganância, a minha soberba, a minha falta de humildade,
a minha irresponsabilidade com dinheiro, onde que eu tô gastando a minha riqueza. Se eu não estiver fazendo a coisa certa, eu posso ter certeza, eu vou perder. Do mesmo jeito que um ganha, eu perco. Como ele fala aqui no Evangelho, tudo é Deus. Tudo é por Deus. Tudo que eu tenho chegou por Deus. E pelo meu merecimento, claro. E aí eu tenho a certeza de que Deus não vai me desamparar. Ele não deu os alimentos para aquele povo porque mereceram, né? E é claro, como a gente acabou de falar agora, se eu me esforçar, eu não posso cruzar os braços, né? Ficar sentada no sofá esperando o emprego, esperando o dinheiro cair na minha conta, né? Esperando a espera de um milagre. Uma crise mundial econômica, gente, faz parte da nossa programação, né? A própria pandemia faz parte da nossa programação que a gente está vivendo na Terra. Ninguém está aqui nessa encarnação errado. Puxa vida, eu tinha que estar nessa encarnação na pandemia. Foi planejado, né? Tudo está na programação do que a gente está vivendo na Terra. E aí, se eu não tiver todas essas certezas, né? Se eu me desesperar, o que vai acontecer? O que vai ficar na minha mente? Deus é bom? Deus é justo? Deus existe? Como que isso pode acontecer comigo? Como que isso pode estar acontecendo comigo? Com o meu filho? Com o meu pai? Com a minha mãe? Como que isso pode estar acontecendo? Deus não existe, não é possível. Cadê a justiça de Deus? Aí eu me desespero, né? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agradecer tudo o que eu estou vivendo. E eu vou me esforçar para aprender a lição desse desafio que vai me ensinar, né? E entender também, gente, que é muito importante, a gente falou inclusive no início, né, do evangelho de hoje, também tem coisas que mesmo eu fazendo o meu melhor, eu sou uma pessoa, eu quero aquele emprego, eu tô fazendo o meu melhor, tô trabalhando o meu melhor, né? Muitas vezes não vão acontecer. Né? Não vai acontecer aquilo que eu quero, aquilo que a gente quer, né? E aí pode acontecer também o quê? Por conta do meu orgulho, por conta do meu ego, eu ficar de mal com Deus, ficar de mal com Jesus. Eu conheço gente que falou pra mim, eu tô brava com os espíritos. Há pouco tempo atrás. Tô brava com os espíritos. Eu ouvi isso. Uma pessoa espiritualizada. Mas tá revoltada, não tá entendendo. Tudo isso aqui que a gente tá conversando. Qual é a probabilidade de eu conseguir da minha vida melhorar eu pensando desse jeito, eu me revoltando, eu me desequilibrando? É zero. E aí a gente não pode se esquecer, né? Nunca, como a gente falou, né? Deus é o nosso Criador. Deus é o nosso Pai, né? Também isso é tão importante. Pai é Pai, né? Ele sabe
o quanto a gente ainda é inferior, o quanto a gente ainda é rebelde, né? E ele sabe que um dia a gente vai saber valorizar. Olha a importância, né, da gente hoje tendo essa visão da vida após a morte, né? Da gente saber valorizar estar aqui encarnados em carne e osso, né? E a gente ter essa certeza da gente estar sendo provado o tempo todo. Deus sabe disso, né? Por isso a gente tem que ter esse esforço. E a gente não só acreditar em Deus quando a maré tá boa, quando a maré tá positiva pro meu lado. Também outra coisa que a gente fala muito sobre isso, inclusive de outras religiões, né? Que é uma adoração a Deus só quando as coisas estão boas. Ah, Deus é bom o tempo todo, né? O tempo todo Deus é bom. Aí quando vem aquela paulada, cadê Deus? Deus não é justo, Deus não é bom. Então a gente tem que usar e praticar os nossos estudos do Evangelho de Jesus nesses nossos momentos de dor. Para quê? Para a gente não entrar no desespero, no desequilíbrio. Tende calma. E lembrar sempre desse ensinamento, né, do Cristo, que eu acho tão bacana. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então tende calma, tenha a certeza, né, como a gente falou, tira da teoria e tenha a certeza de que o que a gente está passando ou o que a gente vai passar. Só depende de você, do seu espírito. Quais as lições que você quer tirar? Todo teste que a gente passar, todos esses que a gente falou aqui, né, em todos os campos da nossa vida, são para nossa evolução. Se eu me desesperar, se eu culpar Deus, eu vou ter que passar por tudo de novo, e de novo, e de novo. Então já acorda, abre os olhos de manhã, agradecendo pelo seu dia e pedindo por essa fé, por essa certeza de que tudo passa, que não falte forças, e caminha um dia por vez, né? De glória em glória, o caminho de Jesus, na bondade, na caridade, né? Como eu falei lá no início, se você tem no seu coração de fazer um trabalho voluntário, procura um centro espírita, vai, que seja uma vez por mês, vai, faz. Não espera que, como a gente fala, a vida passa assim, ó, rapidinho, né? E aí, antes da gente fazer a nossa oração, a nossa prece final, eu estava conversando hoje com uma aluna que ela me contou uma coisa muito bacana. Eu vou contar esse caso dela, mas eu tenho muitos relatos. Inclusive, gente, o que vocês tiverem para contar, vocês podem me contar, que eu adoro, viu? Ó, a Kelly falando aqui, ó, trabalho é o que não falta nos centros espíritas. Isso mesmo, não falta. O que falta é trabalhador, né?
O que falta é servo de Jesus. Então eu tenho muitos relatos, inclusive, gente, do gosto da água, né? A nossa água está sendo terminada agora, né? Pela espiritualidade. O remedinho, muita gente me relata sobre o gosto da água. Às vezes, um gosto diferente da água. É o remédio, né? E ela contou, ela tá aqui com a gente, ela contou que na semana passada, passando por, como a gente fala aqui, né, gente, por aflições, por enfim, sofrimentos, a gente acaba achando que a gente tá sozinho, né? Então ela teve uma prova muito grande durante o evangelho, na nossa prece final. Ela veio me contar que ela estava super concentrada, né, fazendo a oração, e ela estava com as mãos nessa posição, e ela sentiu claramente alguém pegando na mão dela e apertando, né? Ela sentiu esse toque durante a prece. Ela falou que ela até assustou, mas ela fechou o olho e continuou a prece. Então, são provas que eles dão pra gente, que eles estão junto da gente, né? Só que a gente não tem o olho espiritual aberto para ver, mas eles estão aqui entre nós. Então, que essa nossa fé aumente cada dia mais. Então, vamos fazer a nossa prece final, para a gente finalizar. As águas já estão sendo finalizadas, fluidificadas, todos os trabalhos. Você vai ser curada, você vai ser curada. Vamos fechar nossos olhos. Sente a energia da espiritualidade aí do seu lado, sente a energia do seu mentor te protegendo, inundando o seu coração de amor, de energias positivas. O que quer que você estiver passando, tenha a fé verdadeira na imortalidade da alma. Tenha a certeza da comunicação com os espíritos. Faça sua parte da melhor forma, que o que é seu, tá guardado, ninguém tira, porque é seu, e quem vai te dar é Deus, é Jesus. Então não se aflige não, o que é seu, só faz a sua parte. Traça o seu caminho com Jesus, na bondade, na humildade, na caridade, sem julgamentos. E tudo vai se abrir para você. Essa calma de Jesus vai fazer parte da sua vida, eu tenho certeza. O que quer que você esteja passando, tende calma. Um dia após o outro, sempre agradecendo, tendo a certeza de que Deus está na sua frente. Jesus sempre te acompanhando, os espíritos benfeitores, sempre ajudando, sempre intuindo a gente da melhor forma.
que esse alimento espiritual se instale no nosso coração cada dia mais e que a gente possa se alimentar todos os dias desse pão de Jesus. Agradecemos a espiritualidade que limpou cada cantinho do nosso lar, higienizou, harmonizou. A espiritualidade que fluidificou as nossas águas. A espiritualidade que aplicou os passes, fez os tratamentos. E com esse alimento tão forte que é Jesus, a gente vai enfrentar mais uma semana de peito aberto, amando, perdoando, respeitando e evoluindo. Finalizamos mais um Evangelho com muito amor no coração, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Podem beber água. Mais uma semaninha que vai passar rapidinho, a gente já vai estar aqui semana que vem junto. Compartilhem o nosso Evangelho e vamos praticar, vamos ter essa certeza de que o que a gente estiver passando são testes e que a gente passa por cada teste, por cada prova, se elevando, fortalecendo as virtudes de Jesus. Uma boa semana, uma linda semana para todo mundo, gratidão. Amo vocês do fundo do meu coração, gente. Semana que vem a gente tá junto. Cadê o coraçãozinho? Até semana que vem.